Conversas, muito conhecimento, muita informação sendo derramada sobre a gente nessa manhã. Até agora a gente conversou sobre como as tecnologias digitais e as redes criadas por elas ajudam a integrar nações, pessoas. Agora, imaginem se a gente começasse a pensar além do nosso planeta, fora da Terra. E eu não sei quantos de vocês, quando a gente para ver uma foto, assistir um filme, um vídeo em que a gente consegue ver o planeta Terra do espaço, isso faz com que a gente repense esse conceito de fronteira física. E estendendo um pouquinho esse assunto, o que nos leva a querer habitar outros planetas, conhecer outros planetas, sair da Terra? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu quero chamar o nosso próximo convidado, ele que é físico e engenheiro de sistemas da NASA, PhD em engenharia elétrica pela Universidade de Glasgow, líder da fabricação dos transmissores e receptores de micro-ondas para o radar que controlou a descida em Marte do veículo Curiosity. Ele também é coautor do estudo Europa Clipper, que vai enviar uma sonda à Lua de Júpiter, trabalha no projeto Mars 2020, é autor do livro A Caminho de Marte, que acabou de receber o prêmio Jabuti de Literatura Científica. Por favor, pode subir e vai ir contígio. Seja bem-vindo. Gente, é só para dizer que opiniões que eu dei aqui são minhas e não representam a NASA. Olha, trânsito de Vênus. O planeta Vênus passa na frente do Sol, quando visto aqui da Terra, nessa cadência aí, olha. Aconteceu em dezembro de 1874, 8 anos depois, 82, depois 122 anos, em junho de 2004, ou seja, no século XX não aconteceu nenhuma vez. 8 anos depois, e depois 105 anos. Depois, então, em dezembro de 2117, vai acontecer de novo. E no dia 8 de dezembro de 2125, às 13h15, o planeta Vênus vai estar passando na frente do Sol, visto daqui do Rio, visto de toda a América do Sul. Esse astrônomo aí, William Harkness, ele escreveu isso aí que eu achei genial, que ele escreveu isso em 1880, que estamos às vésperas do segundo trânsito de Vênus, e depois deste não haverá outro, até que o século XXI tenha chegado à Terra e os jardins estejam florindo no distante ano de 2004. Quando o último par de trânsitos ocorreu, o mundo intelectual estava acordando do sono das eras, e a atividade científica que levou ao nosso avançado conhecimento, avançado de 1880, que levou ao nosso avançado conhecimento atual, estava apenas começando. Só Deus sabe qual será o estado da ciência quando o próximo trânsito de Vênus chegar. Nem mesmo os filhos dos nossos filhos vão estar vivos para fazer parte da astronomia daquela época. Então, olha, para esse sujeito aí, nós somos o povo do futuro. Imagina se esse cara pudesse estar aqui, ele ia falar, nossa, esse mundo que vocês vivem é muito doido, viu? Escuta, e quando os jardins aqui estiverem florindo, no distante ano, no dia 8 de dezembro, de amanhã a 106 anos, como é que vai estar o estado da ciência, hein? Como é que vai estar? Como é que o povo vai viver daqui a 106 anos? Acho que nenhum de nós vai estar aqui, mas a vida humana agora é muito mais longa. Provavelmente, filhos dos filhos de vocês vão estar aí para ver esse mundo. Não sei por quê. Eu tenho que apontar para cá. Olha, futuros possíveis. Tem um livrinho muito legal na internet que foi escrito em 1929 por esse sujeito aí, o Bernal, e ele começa com essas palavras aí, olha, que existem dois futuros, o futuro do desejo e o futuro do destino.
E a razão humana nunca aprendeu a separar os dois. Desejo, que é a coisa mais poderosa do mundo, é todo o futuro. Eu acho isso muito interessante, essa maneira dele de falar. Mas eu quero provocá-los com um futuro impossível, porque é um futuro do pretérito. Imagina se a guerra entre Atenas e Esparta não tivesse acontecido. É com aqueles gregos, da maneira dos gregos pensarem. Alexandre da Macedônia seria só um reizinho de um pequeno reino da Macedônia, não seria o grande. Provavelmente o Império Romano não teria acontecido, Idade Média. Provavelmente a gente teria 25 séculos, né, de desenvolvimento científico e tecnológico super acelerados, seguindo Aristóteles, né, que já estava na borda do método científico. Ele já aplicava coisas parecidas com o método científico. E, possivelmente, a única desvantagem é que nenhum de nós ia estar aqui, né? Porque, provavelmente, nossos antepassados não teriam encontrado uns com os outros. Provavelmente, a gente estaria falando um dialeto grego, né, de grego ático. E, quem sabe, haveriam espaçonaves helênicas, né, cruzando esse espaço vazio entre o nosso sistema solar e possíveis planetas que orbitam a estrela Alpha Centauri. Pode ser que esse seria um futuro que teria acontecido. É impossível porque é um futuro do pretérito, que não aconteceu. Então, olha, a nossa melhor aposta, na verdade, eu não acredito no que o Bernal disse lá de futuro do destino. Eu acho que não existe um futuro do destino, o futuro tem que ser construído. Então, nós é que temos que ter essa atitude de que o futuro tem que ser construído, e isso vale tanto para o futuro individual, quanto o futuro de países, né, ou da humanidade inteira. Então, olha, construindo um futuro individual. Mineirinho, né, eu sou mineiro, gente, eu sou técnico agrícola, e eu administrava uma fazenda no norte de Minas. E isso aí é um dos tourinhos da fazenda e o jipe que eu dirigia nessa fazenda. Mas eu acabei indo para a NASA, não sei por que minha... E essa foto aí, olha, eu na frente da cópia do Curiosity no Mars Yard, no JPL, 30 anos depois. Então, olha, futuro, a gente tem que construir o futuro da gente, leva muito tempo, é preciso foco, é preciso acreditar que você é capaz de fazer essas coisas. Se até eu, que estava administrando fazenda antes, cheguei lá, acho que isso está ao alcance da maioria das pessoas. E eu até escrevi um livro, né, contando essa história e contando também, falando sobre o desenvolvimento científico e tecnológico, falando sobre os 25 séculos de conhecimento acumulado que a gente tem em astronomia e sobre o planeta Marte, e também como é que a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo em outro mundo. Esse livro ganhou o Prêmio Jabuti de Livro de Ciência do Ano, a semana passada. Será que os humanos vão mesmo para Marte nas próximas décadas? Olha, eu acho que é bastante provável, muito provável, mas a gente precisa ajudar esse futuro a acontecer. Esse futuro não vai acontecer, não é destino, isso não vai acontecer por si só. E, no momento, a gente pode estudar Marte com veículos robotizados e descobrir por que esse planeta se diferenciou tanto da Terra, que ele era muito parecido inicialmente. Nós podemos estudar compostos orgânicos genuinamente marcianos, e nós precisamos resolver esses problemas gigantescos, né, que a gente ainda não tem solução para eles. Como é que nós vamos produzir oxigênio durante a viagem? Essa viagem vai demorar quase 9 meses. Até o oxigênio para essas pessoas respirarem vai ter que ser produzido. Como é que nós vamos produzir a comida? Como é que nós vamos sobreviver à viagem, né? Problemas de saúde, emergências médicas, o tônus muscular durante essa viagem, problemas de isolamento, problemas psicológicos.
Como é que a gente vai sobreviver à radiação na superfície? Como é que nós vamos levar combustível e entrar com esse combustível na atmosfera marciana? Porque a espaçonave vira uma bola de fogo na entrada. E como é que nós vamos voltar para a Terra? Mas todos esses problemas tecnológicos, se a gente continuar insistindo, vão ter solução. Sabe, engenharia, eu acredito muito na engenhosidade da inteligência humana. A gente, se tiver o apoio, com o tempo a gente resolve todos eles. Olha, são os 10 centros da NASA, e eu trabalho nesse aqui, que fica nos arredores de Los Angeles, o JPL, que é o Jet Propulsion Laboratory. 6.000 pessoas trabalham lá. Isso aqui é a nossa sala de integração. Na verdade, essa foto foi tirada em 2008, e ela está praticamente a mesma coisa no momento, porque nós estamos construindo a próxima missão para Marte. Essa sala é tão grande que tem 23 pessoas aí dentro. Elas são meio mimetizadas, por questão de roupa branca, né? Mas é tão grande que parece que a sala está vazia. Olha, tem um grupo aqui, tem gente para todo lado. Isso aqui é o estágio de cruzeiro, que gera energia durante a viagem. O veículo que foi para Marte estava começando a ser construído, está aqui. Isso aqui é o escudo frontal de calor. Isso aqui é o escudo posterior, que leva o paraquedas em cima. Então, a espaçonave estava toda sendo montada nessa época. Quando a gente chega em Marte, a gente tem que separar daquele escudo de calor, do estágio de cruzeiro, para entrar na atmosfera, a coisa vira uma bola de fogo, perde mais ou menos 80% da velocidade aqui. Depois um paraquedas se abre para diminuir mais a velocidade ainda. Chega a um certo ponto que o escudo frontal de calor separa, e aí um radar vai procurar o solo e vai medir a altura que a gente está e a velocidade de descida. E essa informação é que é passada por um computador que controla o pouso em Marte. Então, isso é o que foi chamado 7 minutos de terror. Por quê? Porque a gente está chegando a 28.000 km/h e nós queremos diminuir essa velocidade para zero, de uma forma controlada, em 7 minutos. E o problema é que, para sinal sair de Marte e chegar na Terra, gasta 15. Então, tudo isso tem que ser feito por software, ser feito automaticamente em Marte. Vou mostrar uma simulação aqui da órbita da Terra até a descida em Marte, que aí vocês vão ver o processo inteiro, mas é uma simulação. E pensem na primeira lei de Newton, nas fontes de energia, no controle do centro de gravidade. Eu vou dar algumas informações sobre isso. Onde é que está o meu vídeo? Então, olha, nesse ponto nós separamos do foguete, daí para frente agora é a mão invisível de Newton. Você está em movimento, você vai continuar em movimento. É claro que tem a gravidade também, puxando de volta. Então, esses painéis solares aqui geram a energia elétrica para a viagem. E isso agora vai passar 8 meses e meio viajando pelo espaço. Separamos do estágio de cruzeiro, e agora a energia vem de baterias, que tem que estar carregada, porque senão a missão termina aí. Uns contrapesos soltam, a espaçonave tomba um pouquinho para ela interagir o máximo com a atmosfera marciana. Então, nós queremos frear usando a atmosfera marciana. Com esses pequenos jatos, a espaçonave é controlada para fazer curvas no céu marciano, procurando a cratera onde ele vai descer. Então, ele passou quase 100 quilômetros, voando quase paralelo à superfície de Marte, voando no céu marciano. ...86 quilos de placas separam, a espaçonave tomba para o paraquedas abrir.
agora o escudo de calor soltou, agora o radar tem de funcionar. E essa foi a parte que eu trabalhei. Então eu ajudei a construir o radar. Agora nós temos que separar também o paraquedas, porque ele murcha em pouco tempo. Então agora é que o radar está medindo a velocidade e a altitude, passando os dados para o computador que controla a descida. Isso aqui é o radar. Então isso aqui que é a parte que eu liderei a construção. E aqui, ó, tem uma câmera que está tirando fotos de alta resolução. Ela tirou 1.200 fotos, gastou 2 meses depois para essas fotos serem baixadas para a Terra, e eles fizeram um vídeo. Então isso tudo que nós estamos vendo aí na simulação, nós vamos ver um vídeo daqui a pouco. Nós não queremos que esses jatos batam na superfície, levantem muita poeira, por isso o veículo foi pendurado em cordas de nylon mesmo. 7 metros de altura, de comprimento. E o outro lá, um cabo de comunicação, que não está esticado. Nesse ponto, guilhotina essas cordas, o estágio de descida voa para longe, para não cair em cima do veículo. E o nosso trabalho todo termina daquele jeito lá. Ó. Mas é por um bom motivo, né? A ideia é fazer esse veículo descer na superfície de Marte. E ele tem um laser de alta potência que é disparado contra as rochas, mas eu vou parar essa simulação agora. E agora eu tenho que fazer o meu vídeo voltar para lá. Ok. Então, olha, a gente queria descer naquela cratera Gale. Tem uma montanha de 3,5 km de altura. Isso aí é o dia amanhecendo no planeta Marte. Essa é a melhor foto de alta resolução dessa cratera antes do nosso veículo descer lá. E depois de muito cálculo foi calculado que o veículo ia descer dentro dessa elipse de pouso com 90% de probabilidade. E ele acabou 1.200 metros, onde está essa estrelinha, ele acabou 1.200 metros só do centro da elipse. Foi realmente espetacular. Essa daqui é uma foto histórica, e provavelmente quando o próximo trânsito de Vênus acontecer, o povo vai estar falando, nossa, olha que coisa primitiva, é assim que eles faziam, né? Porque isso aqui mostra o nosso... Isso aqui é uma foto do veículo lá em Marte, com o paraquedas aberto. Tem um satélite em órbita de Marte, o MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Eles desligaram tudo desse satélite, deixaram só a câmera dele de alta resolução. Isso é um satélite, né, girando em torno de Marte. Nós estamos vindo na outra direção a 28.000 km/h. E os malucos lá resolveram, nós vamos tentar tirar uma foto do nosso veículo chegando em Marte. Muita gente achou que ia ser impossível, né? Porque você imagina, tirar uma foto de uma coisa em movimento em tão alta velocidade. Eles tiraram muitas fotos, mas só nessa daí que saiu. Mas olha só, que coisa espetacular. O paraquedas completamente aberto e o veículo de pendurado lá. Isso é uma espaçonave terrestre chegando em outro planeta. Então, isso aí, por isso que eu digo que é realmente uma foto histórica. Nós vamos ver agora o vídeo que eu disse que foi feito usando aquelas fotos que foram tiradas com o veículo chegando em Marte. Então, olha, começa no escuro, porque o escudo frontal ainda não separou. Então, as primeiras fotos estão no escuro. E eles sincronizaram isso com o que estava acontecendo na nossa sala de controle. Então, olha só, o escudo frontal separa. Lá embaixo é o planeta Marte. E a gente dá quase para ver o balanço do paraquedas, né? Dá quase para sentir o balanço do paraquedas. E olha só o tanto que o paraquedas está desacelerando a gente, porque o escudo frontal continua caindo. Net filter converged with a velocity correction of 0.7 meters a second. We've acquired the ground with the radar. We acquired the ground with the radar. Quando eu escutei meu colega dizendo isso, que tinha achado o solo com radar, botei a mão no ombro da minha esposa e falei, o nosso radar está funcionando. Porque
Porque você está lá, né, desesperado e pensando, olha, claro que eu quero que dê tudo certo, mas especialmente a parte que eu trabalhei, né? Eu não quero que a bola caia do lado da gente, né? Então isso aí é o planeta Marte. EDL, we got some Tweedo warnings. It is in battle short mode, so it should power through them. Director Earth Communications at this time. We may have lost it already. Nesse ponto a gente tinha perdido a comunicação direta com a Terra, daí em diante estava recebendo dados, estava indo We're down para o to 86 satélite meters do per second at satélite an para a altitude of 4 Terra. kilometers and descending. We've lost tones from Earth at this time. This is expected. We're continuing on Odyssey telemetry. Então, olha, nós continuamos no paraquedas. Ground solution equals minus 10.8 meters, vertical velocity of minus We are priming 82.8 tower meters per descent logic second. start enabled, standing by for back shell separation. Olha só, nós vamos separar do paraquedas por Signal to agora. Odyssey is still strong. E daí em We are in diante, powered flight. nós separamos, o veículo faz inclusive uma manobra We're at altitude para of 4 lá, kilometers porque o descending. vento está indo nessa direção, então o paraquedas vai descer. O veículo Single movendo dot, naquela control direção. Down to 50 meters per second. 500 meters in altitude. Nós temos 400 metros de altura ainda. E olha só, agora ele vai descer exatamente na vertical. Porque não adianta nada descer a 4 km por hora assim, mas a 200 km por hora em outra direção. Então ele zerou a We found velocidade 95 place. We're coming in ready for em Skycrane. XY. Olha o tanto de poeira que levantou. Down to 10 Mesmo meters com per aquelas second. cordas. 40 meters altitude. A roda descendo. O veículo desce as rodas. Skycrane has started. Descending at about 0.75 meters per second as expected. Expecting bridle cut shortly. Signal to Odyssey remains strong. Tango Delta nominal. Um Tango Delta Nominal. Touchdown Nominal. O veículo tinha tocado o solo sem anomalias. EDLCOM configured. Review stable. Ele estava parado. Review stable. UHF is good. E o HF e o HF is good. Então a transmissão continua funcionando. Então é assim que a gente chega em Marte. Nós vamos ver a mesma coisa, agora só que os eventos estavam acontecendo na noite da descida. Porque isso realmente é o que eu digo, que Things are looking good. ciência e tecnologia podem ser tão emocionantes quanto um gol no final da Copa do Mundo. Vehicle reports entry interface. Tinha At gente this em time, lágrimas, begin tinha pressurizing the gente propulsion system to pulando increase the thrust of the system. de We'll alegria lá use na that hora. for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. E são os outros centros da NASA, que a gente We're compete standing uns by com os for outros, né? guidance Mas nessa hora tá start todo guided mundo do entry. mesmo lado. E olha só, a gente estava vendo essa simulação, mas os dados, né, só tinha dados de telemetria, de velocidade, não tinha foto nem nada. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. It is starting its first bank reversal. It is reporting that we are seeing Gs on the order of 11 to 12 Earth Gs. Olha só, ele estava desacelerando com 11 a 12 vezes a We are now aceleração da getting telemetry gravidade from na Odyssey. Terra. We should have parachute deploy around Só o Mach diretor do 1.7. laboratório, Elite. Parachute is deployed. Olha a foto aí. We are Aí, decelerating. o que a gente estava vendo era aquele programa sendo The executado, Chiltep lá, has cada separated. linha We're do found the programa ground sendo command. executada. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers and descending. E aí eles já tinham feito Standing by for back shell separation. We are in powered flight. Essa é a sala de controle. We're at altitude of 1 kilometer descending. 1 quilômetro de altitude descendo. Standing by for Skycrane. Skycrane has started. Signal to Odyssey remains strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Olha, mas a gente não tinha entendido mesmo, porque eu sou mineirinho desconfiado, né? Eu vendo esse povo pulando lá, mas não, eu quero ver a foto. Eu não vou acreditar enquanto eu não ver a foto, né?
Mas as fotos já estavam vindo, já estavam viajando, né, com a velocidade da luz, já estavam cruzando a órbita da Lua nessa hora, porque as fotos chegaram enquanto o povo ainda estava comemorando. As primeiro 4 fotos. De baixa resolução. Mas dava para ver que a coisa estava inteira. Got thumbnails. Só thumbnails, só as primeiras fotos também. Isso é em tempo real mesmo, foi assim, foi na hora. Muito obrigado. Olha, tem milhões de dados e de fotos na internet, está tudo aberto ao público. Eu vou só falar algumas coisas rapidamente aqui sobre os resultados obtidos. Olha, nós descobrimos que tem um lago estável lá que durou por milhões de anos, lá na superfície de Marte, tem um ciclo hidrológico inteiro. A temperatura em Marte varia muito mais do que na Terra, né? Isso é a temperatura em Los Angeles, como varia em Marte, olha. A temperatura é de menos 80, menos 90, a no máximo 0 graus, dentro dessa cratera que está quase no Equador, está 4 graus só do Equador. Descobrimos moléculas orgânicas complexas lá dentro desse buraquinho que foi feito. Pensa bem, nós vivemos na época que, pela primeira vez, nós conseguimos furar um buraco num outro planeta. Isso é um negócio bacana, nunca tinha isso acontecido antes. O próximo veículo que vai para Marte é, de certa forma, uma cópia do Curiosity com instrumentos completamente diferentes para a gente agora procurar por carbono. Então, a ideia é que nós queremos trazer amostras com compostos orgânicos de Marte, trazer para a Terra para estudar aqui. Porque a gente tem técnicas de biologia, de química, de física, que são extremamente sofisticadas, mas enchem um laboratório inteiro, às vezes um edifício inteiro. Então, não dá para levar isso para Marte. Então, nós vamos trazer as amostras de Marte para a Terra. E queremos trazer material orgânico. Então, essa é a primeira missão, que é um coletor de amostras. Ele vai coletar amostras em Marte e vai deixar na superfície. Potencialmente, se isso der certo, né, aí uma segunda missão poderia ir para Marte com um pequeno foguete, coletar essas amostras, botar no foguete e disparar para a órbita de Marte para ser capturado e trazido de volta para a Terra. Para a gente, então, estudar materiais orgânicos genuinamente marcianos, estudar aqui na Terra. E tentar responder essas grandes perguntas, né? Vida se formou lá também? De qualquer maneira que essa pergunta for respondida, vai ser importante, né? Mesmo se a gente descobrir que não, vida não se formou lá, e por que não? Por que vida, então, é um fenômeno tão raro que aconteceu só aqui? Então, esse é o novo veículo, e eu sou responsável por esse instrumento que chama SuperChem. Ele é construído por uma colaboração internacional. É a cabeça do veículo aqui. Essa parte é feita pela França, um grupo de 7 lugares na França. Tem uma outra parte que é feita no laboratório de Los Alamos, no Novo México, que é o Body Unit. E tem esses alvos de calibração que a gente vai levar minerais terrestres, 31 amostras de diferentes minerais terrestres, para de vez em quando a gente virar o instrumento para trás e observar e disparar o laser contra esses minerais terrestres para recalibrar o instrumento lá em Marte. Eu represento esses 3 grupos quando eu estou conversando com os meus colegas construindo o veículo, e vice-versa. Então, eu recebo, assim, 1 milhão de e-mails por dia. Não chega a ser 1 milhão, não, mas uns 200. E eu trago as boas e as más notícias dos dois lados. É um trabalho assim, de muita responsabilidade e sem autoridade nenhuma, né, sobre nenhuma dessas pessoas. Então, até trabalhando em outros países. Mas é bacana, é legal. O Curiosity desceu nessa craterinha aqui, a cratera Gale. Nós vamos descer com essa próxima viagem, vai ser lá em cima, na borda
dessa região, dessa planície lá. É na cratera Jezero, e ela fica mais ou menos, é uma craterinha do lado dessa aqui, nesse ponto. E olha só que lugar interessante. Ela tem, essa barra aqui são 22 quilômetros, então até uns 40 quilômetros por aí. Olha os rios, olha os leitos secos de rio. Que esse aqui, pelo menos, eu tenho certeza que ele entrava para a cratera. Os outros pode até ser que estavam saindo da cratera, mas isso aqui é leito seco de rio. E olha o delta do rio aqui. Olha só, a água do lago represou o rio bem largo aqui, e olha só os depósitos sedimentares formados por esse rio entrando para dentro dessa cratera. E nós vamos descer dentro dessa elipse de descida aqui, de 90% de probabilidade, e a gente já tem fotos de alta resolução, por exemplo, olha esses pontinhos aqui, e olha as fotos de alta resolução que a gente tem de satélite que estão em órbita de Marte. Então, a gente vê as dunas de areia nessa região e cheio de material sedimentar, né? Olha só, isso aqui são rochas sedimentares lá, né, que foram poeira acumulando no fundo desse lago, dentro dessa cratera. Esse é um novo veículo, né? Hoje em dia a gente pode fazer esses projetos em computador. E olha só, o volume já está definido, né? Porque nós estamos usando, para ser mais barato, usando o mesmo volume, o mesmo equipamento usado anteriormente. Os instrumentos são diferentes, o veículo um pouquinho diferente, e vai caber tudo lá dentro, hein? Então, esse projeto todo é complexo. Esse é o novo veículo. Nós vamos até levar um helicópterozinho agarrado nele, está de pendurado aqui, e a gente vai ver alguns detalhes dele. O mês de outubro, nós passamos fazendo um teste 24 horas por dia dentro dessa câmera, que é uma câmara enorme de vácuo, onde a gente pode reproduzir as condições marcianas. Então, a gente reproduz a mesma pressão atmosférica, temperatura, a gente pode reduzir a temperatura aqui, cair para... Nós chegamos a menos 105 graus, e testando o veículo nessas condições, ligando o nosso instrumento. Então, quando o condutor dos testes lá disse, oh, Supercam, você está pronto, are you ready? E eu dei a ordem para ele ligou o nosso instrumento a menos 80 graus e tudo funcionou perfeito. Então, o nosso instrumento está pronto para ir para Marte. E ele tem aqui um conjunto de lâmpadas que projeta no espelho de 22 toneladas lá em cima, e a luz desce. A gente consegue produzir até 2 vezes a intensidade do Sol. Então, a gente diz, são 2 sóis. Então, a gente pode testar nessas condições também. E aí tem muito raio ultravioleta, então a gente tem que vestir essas roupas de proteção. Então, isso aí a gente estava indo fazer uns testes, umas medidas lá dentro. Eu, mais meus colegas, e os outros 2 são os operadores dessa câmara de vácuo. Aí, quando nós entramos lá para dentro, falamos, não tira o ar não, viu, enquanto a gente estiver aqui. Então, a gente estava fazendo testes lá com o veículo, fazendo medidas da intensidade de luz lá dentro. Isso aí sou eu, nessa foto. O helicópterozinho, bom, é mais um drone do que um helicóptero, mas fica mais legal chamar de helicóptero, né? E é como um 14 bis, ele tem 2 hélices, porque a pressão atmosférica em Marte é tão baixa, então é preciso de 2 hélices girando em altíssima velocidade. Can we fly at Mars? That has been a question for a long time. Então, olha só, isso é dentro dessa câmera com pressão baixa. E o helicópterozinho está realmente decolando lá. Mas eles tentaram várias vezes antes que não funcionou direito. Eu não sei porque o som não está saindo. Porque tinha o sol também. Mas isso aí é o teste mesmo do helicóptero que está indo para Marte. Essa é a entrada dessa câmera.
E aí, com molas, é possível suspender o helicóptero para reduzir a atração da Terra, né, para simular a gravidade. This is a huge milestone for us. But really, our job isn't done until we see the same test flight being performed at Mars. Então, com esse helicópterozinho, a ideia é fazer reconhecimento, né? Antes do veículo ir em certa direção, é possível esse helicóptero decolar primeiro, tirar várias fotos para ajudar a decidir o que fazer com o veículo lá. Então, olha, os próximos passos na exploração de Marte vai ser levar esse veículo, né, para Marte. Ele vai decolar da Terra. Olha só, a gente não manda a coisa saindo da Terra e indo para Marte direto. A gente dispara a coisa numa certa direção e que vai encontrar com a órbita de Marte daí a 8 meses. Esse veículo, estágio de descida ou de cruzeiro, está tudo praticamente pronto e eles estão indo para a Flórida no início do ano que vem, provavelmente em fevereiro. O lançamento começa, a janela de lançamento começa no dia 17 de julho de 2020, então é quando a Terra vai estar nessa posição e Marte está naquela posição, e a gente tem mais ou menos umas 2 semanas para lançar. Em geral, a gente lança no primeiro ou no segundo dia, porque as nossas deadlines são ditadas pela mecânica celeste, né, pela posição desses planetas. Se a gente não lançar na data certa, gasta 26 meses para que os planetas se alinham nessa posição de novo. Então, a gente não pode perder a data de lançamento. Então, o pouso em Marte vai ser no dia 18 de fevereiro de 2021, e a ideia é seguir o carbono, né, procurar os melhores minerais marcianos, usando esses instrumentos, para que a gente possa trazer essas amostras de volta para a Terra para fazer estudos aqui. Tem uma outra coisa que eu não mencionei ainda, mas nós também estamos preparando para a futura chegada de humanos em Marte. Porque tem um dos instrumentos, o MOXIE, ele vai produzir, é uma demonstração tecnológica, ele vai produzir oxigênio em Marte. Então, vai ser pela primeira vez que a gente vai tentar produzir oxigênio lá no planeta Marte, usando o CO2 marciano. Então, nós vamos adquirir CO2 da atmosfera marciana, comprimir, usar um processo de osmose para separar o carbono do oxigênio e produzir oxigênio lá. Então é isso aí. Muito obrigado.